Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Comigo hoje, Felipe Nichetti. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Prazer estar aqui. Agradeço o convite e vamos falar um pouquinho desse tema tão importante que você me convidou para trocar ideias e apresentar aí para o público. Vamos falar de networking. Excelente. Antes disso, para o pessoal que está nos acompanhando, poder estar conectado a você, quem é o Filipe? Vamos lá, gente. Sou Filipe Nichetti, sou proprietário de uma agência de gestão de patrocínios chamado Faz Sentido para Você, FS4U, marido da Daniele, pai do Leonardo, menino lindo de 11 anos, que hoje trabalha com um propósito e um ecossistema do bem, Alexandre. Então, além da gente redirecionar o imposto, nós temos a preocupação de trazer um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, através de ações de cultura, do esporte, do social e da saúde. E como nós, pessoas físicas, e como as empresas podem ser responsáveis por esse momento. Isso é muito bacana, né? A gente se conhece já há algum tempo, já namoramos ali alguns projetos em conjunto, já fiz a ponte para alguns parceiros também. E é nobre, antes de tudo, porque é um direcionamento de verba, de imposto, para ser muito bem aplicado, né? Na cultura, no esporte, em questões de criança, de idoso. Tem aí uma série de pormenores, de direcionamentos, mas que a gente sabe no nosso país o quanto muitas vezes o imposto vai parar na cueca alheia, né? Então a gente tem essa dor aí da corrupção no Brasil e ter projetos que possam melhor aproveitar esses recursos para causar impacto, acho que para mim, faz muito sentido. Né? Total sentido, Alexandre. Mas vamos falar de network, vamos falar de conexões com o mercado, vamos falar de relacionamento, seja pessoas físicas, pessoas jurídicas. O que é um network para você, Filipe? Alexandre, network é uma palavra muito importante, né? Ela não é só uma ação, mas ela também é uma reação. Então, como que eu gostaria de estar próximo de pessoas com valores e propósitos ligados ao que eu acredito? Aqui eu tenho como uma estratégia tanto na minha empresa, como eu tenho valores pessoais, nas causas que eu gostaria e eu acredito que tenho esperança. Então, eu gosto de me conectar com pessoas dessa forma. Procuro muito hoje no nosso network pessoas que me inspiram, né? Então, acho isso muito importante. Eu tenho muitas pessoas que eu gosto de ouvir, gosto de entender, para que a gente possa crescer e aprender cada vez mais. Gosto de ter pessoas no qual eu posso também auxiliar em alguma coisa. Então, estar do outro lado também, em não só receber, mas também doar o seu tempo, doar atitudes, doar estratégias, doar ações, são coisas bem importantes. E também estou vinculado a algumas associações, né? Algumas instituições de classe voltadas ao network que proporcionam uma amplitude maior de um relacionamento. Acho isso bem estratégico e bem importante. Ou seja, existe um planejamento, então, em como colocar na prática esse networking. Existe com certeza. Tanto no pessoal quanto no profissional, a proposta da FS4U, enfim, como a gente tem esse mercado, né, de grandes empresas, empresas que tributam pelo lucro real, então são faturamentos altos, eu preciso estar relacionado à estratégia de grupos que estejam vinculados a essas empresas. Mas também eu tenho que estar com pessoas que possam tomar as decisões. Então, para mim, é muito importante conversar, estar em grupos onde eu tenho pessoas decisórias, onde eu tenho pessoas que pensem dessa forma, que tenham a estratégia, que tenham marketing, que tenham a comunicação, mas que tenham o propósito do bem, né? Eu sempre vou bater nessa tecla hoje, que é o nosso sobrenome, né? Então é o hashtag ecossistema do bem, que nós achamos isso tudo muito importante, é bacana ganhar dinheiro, é bacana a gente ter um relacionamento, mas o que eu quero fazer de melhor, né? Então isso para nós hoje e para mim é o caminho principal do network. Muito bom. E aí a gente começa a entrar um pouquinho numa pergunta que a gente estava conversando aqui nos bastidores e falou, poxa, essa aqui é importante. É uma frase já bem conhecida, não lembro o autor, não sei se tem um autor específico, não sei se você conhece, mas como fazer network sendo interessante sem ser interesseiro? Né? Porque é muito fácil você cobrar, você pegar o telefone, ligar para um, mandar uma mensagem, pedir, cobrar, mas o quanto você está provendo, um pouco da doação que você falou, né? Então, como se tornar esse profissional interessante a quem eu quero fazer parte, eu quero me conectar, eu quero estar próximo de alguma maneira,
do que ser aquele profissional que muitas vezes as pessoas fogem, têm aversão, porque chegou o chato interesseiro que vem pedir favor. Perfeito, eu acho essa questão muito delicada e muito tênue, né? Como que a gente consegue se tornar interessante e não ser oportunista, Uhum. né? Que é a grande palavra que eu acho que tem que fugir. Por que a gente consegue fugir da questão do oportunista? Porque nós temos os valores, a gente tem uma proposta diferenciada. Não sei se você sabe, eu fui do movimento escoteiro muitos anos, né? Então, o movimento escoteiro é um movimento que tem muitos princípios e os valores estão irrigados muito forte na proposta. Então, um dos conceitos do movimento escoteiro, não sei se você já percebeu, os escoteiros se cumprimentam com a mão esquerda. Você sabia disso? Não sabia. Não? Por quê? Então tem um cumprimento específico com a mão esquerda e o dedinho levantado que o escoteiro vai saber. Por quê? Quando Baden-Powell foi para a África, ele conheceu um guerreiro chamado Zulu. Uhum. E esse guerreiro foi cumprimentar o Baden-Powell da seguinte forma, com a mão esquerda. Por quê? Porque na direita ele segura uma lança e à esquerda ele segura um escudo. Quando ele soltou o escudo e cumprimentou com a esquerda, significa eu confio em você. Uhum. Então, partindo desse princípio, Alexandre, nessa questão do network de pessoas, quando você tem uma proposta de confiança, você deixa de ser oportunista. As pessoas começam a te respeitar, as pessoas começam a te admirar, as pessoas começam a te valorizar e abrir outros aspectos que eu acredito que nem deva passar na cabeça essa questão, porque ela está muito clara. Por que eu estou me conectando com você? Por que é importante eu estar conectado a essa empresa? O que a gente pode construir de melhor? O que você tem para me oferecer de melhor? O que eu tenho para te oferecer de melhor? Mas nenhum momento eu quero ganhar de você, você quer ganhar de mim. Se a gente já parte disso, sinceramente, eu nem quero. Não faz sentido para mim, nem para a empresa, nem para os negócios. Então, eu preciso estar, sim, conectado a pessoas que me valorizam, que eu valorize e que a gente tenha uma construção muito próxima, muito bacana dessa questão da confiança, da responsabilidade, da transparência, da ética, que são palavras que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa nossa conversa, mas que não são só palavras, são ações e atitudes. Excelente. E na prática, como gerenciar isso no dia a dia? Porque você tem as boas conexões, as conexões de interesseiros, né? A preocupação em ser interessante e não ser interessado, ou interesseiro. Sim. Mas como gerenciar isso no dia a dia? Como dosar essas relações para que, de fato, seja uma rede de trabalho, né? E não um trabalho que toma todo o tempo da agenda. Claro. Eu vejo assim, as questões do network, quanto mais próximo você estiver das pessoas, entender das familiaridades, então um aniversário da pessoa, uma ascensão numa promoção, ou um case que a pessoa conseguiu, valorizar, ligar para as pessoas. Eu sei que a gente está na era digital, a gente manda um ads, obrigado, manda um joinha, tá tudo certo. Mas quando você liga para a pessoa, valoriza, parabeniza, isso humaniza. Talvez isso tenha mais valor hoje do que já teve no passado. Sim. Né? A gente tem um amigo em comum que fez aniversário recentemente. Eu liguei para ele: Nossa, estou recebendo uma ligação sua. Eu falei: Claro, você é uma das pessoas para quem eu vou ligar para dar parabéns. Não, porque hoje é WhatsApp e tal. Eu imaginei que você ia lembrar. Não, mas eu vou fazer questão de ligar. Porque eu sou velho. Eu sou do século passado, eu gosto ainda da ligação antes da mensagem, mas no momento onde toda a concorrência, vamos chamar assim, o padrão se tornou a mensagem instantânea no aplicativo, o trabalho, a dedicação de alguém que pega o telefone e liga, puxa, está me dedicando mais atenção do que todos os demais. Né? Isso é bem visto com bons olhos. Sem dúvida. E essa questão da humanização do relacionamento. Né? Então, eu gosto muito de sair com as pessoas para tomar uma cerveja, tenho jogo de futebol, tenho coisas que eu puxo para fazer essas relações, mas não é de trabalho, é de entender o movimento ou um momento de vida que essa pessoa está passando, entender o que está acontecendo, como que a gente pode ajudar, uma dica, um ombro amigo, aquela questão, que talvez também possa ter uma relação profissional, claro que pode, mas não só. Né? Então, entender um pouquinho mais do ser humano, o que cada um tem, quais são as suas angústias, quais são as suas aspirações e como, através da minha rede, eu posso potencializar isso. Sim. Né? Então, é um emprego, é contratar alguém de confiança, ou um cliente potencial, ou um fornecedor, enfim. São N situações no dia a dia, tá básico no nosso relacionamento, mas que, através das redes, a gente consegue potencializar isso. E olha que interessante, né? Você tem condição de ajudar
muitas vezes não é o seu negócio, você não vai ganhar nada com isso, como você falou, não vou agenciar, não vou cobrar uma comissão, mas o fato de ser o provedor dessa boa ação, dessa condição, lhe valoriza perante os outros, né? Puxa, mas foi o Filipe que me arranjou isso, foi o Filipe que me abriu essa porta, né? Então você passa a ser mais bem considerado pelo outro por ter sido o benfeitor de ajudar, né? Então acho que esse é muito o caminho da gente poder abrir portas, realizar sonhos, né? Tem um amigo que uma vez conversando, não, meu sonho é tocar, ele não é músico profissional, tem outras carreiras, mas meu sonho é tocar no Hard Rock. Puxa, eu faço muitos eventos lá. Isso para mim não é difícil. Eu posso, talvez não com um orçamento, né? Mas você tocaria com a sua banda lá pela foto, pela experiência, pela realização do sonho? Eu não tenho um orçamento, mas eu consigo viabilizar. Ele, com certeza. Eu até faria o seguinte, eu contrataria um fotógrafo para fazer isso. Fechado. O que eu ganhei com isso? Financeiramente, nada. Mas eu viabilizei a realização de um sonho de um amigo que ficou numa relação comunal. Puxa, o Conte me ajudou. Não é uma relação de ativo no sentido, puxa, eu tenho de quem cobrar um favor. Não, porque daí eu estaria sendo interessado. Mas é tecer uma teia onde eu tenha várias pessoas me valorizando pelo pouco que eu posso fazer para cada um, porque isso naturalmente retorna, porque as pessoas vão querer. É a equação da fidelização que a gente muitas vezes tem num produto, num serviço, né? Quando que você passa a indicar uma empresa, um serviço, um produto? Quando você está no nível de comprometimento que você entende que aquela empresa, aquele provedor de serviço, tem um compromisso em resolver seus problemas. Então, poxa, o mínimo que eu posso fazer é fazer com que ele possa ter mais cliente, eu posso indicar. Claro. Né? Você não indica uma empresa, um fornecedor, um produto que você gosta, mas espera que eu vou ligar para a Nestlé para cobrar minha comissão no Nescau que eu indiquei para alguém. Imagino. Né? Você faz isso por quê? Porque você é fã da marca, porque você gosta do produto e você acredita, né? Você confia que ele vai resolver o problema do outro, assim como resolveu o seu. Como gestor de marketing, muito ligado à área de vendas, muitas vezes eu me deparei em situações, principalmente de B2B, em situações onde o vendedor ele bate na porta e ele não entende que a relação deve ser atemporal. Você falou um pouquinho do timing, né, de entender o momento da pessoa, da empresa, do negócio. Ele chega, oferece, opa, não tem fit, não deu match. Então esse lead aqui é desqualificado. Ok, ele não tem, mas talvez ele não esteja no momento. Não tem fit hoje, né? E você manter essa relação ativa, fazer um mínimo de uma nutrição, uma manutenção, faz com que você possa revisitá-lo de tempos em tempos para fazer um novo check. E aí, o time agora está correto? E que muito provavelmente, o que pode acontecer, Filipe? Esse meu contato não estar mais naquela empresa para quem eu quero vender. Mas talvez quando ele estiver numa outra empresa aderente ao que eu vendo, ele me procure. Perfeito. Conte, vem aqui, porque acho que chegou a hora. Eu tive um amigo uma vez que me ligou assim, trabalhando numa grande empresa, ele chegou a hora. Hora do quê, criatura? Chegou a hora de eu comprar o que você está vendendo. Por quê? Não, porque agora eu estou nessa empresa e, cara, aqui eu preciso. Porque quando eu estava na empresa menor, você me deu atenção, você me levou no evento, você me fez o relacionamento, né? Você me manteve no seu círculo, mesmo eu não sendo um cliente, um potencial cliente tão atraente. E realmente não deu fit, não deu negócio naquele momento. Mas hoje eu estou numa outra cadeira e aqui eu preciso muito de algo que você vende e você é a grande referência. Você é a marca corporativa, né? E eu quero ouvir, quero entender, porque acho que agora chegou a hora. E foi um depoimento muito bacana que me pegou de surpresa assim, no telefone, no sentido, Conte, chegou a hora. Eu, hora do quê? Em algum momento, em algum relógio estava sendo contado e ele falou, puxa, eu quero, porque você me deu atenção lá. Então, às vezes, o time não é só o time da empresa, mas do indivíduo com que você se relaciona. Porque mesmo nas relações, nos negócios B2B, são os CPFs que fazem a relação acontecer, né? Com certeza, com certeza. E a questão que a gente vê hoje, né, Conte, é o imediatismo, né? Sim. Cada vez mais as pessoas, as empresas querem o resultado imediato. E assim, network é relacionamento, gente, pelo amor de Deus. Então, é uma constância, né? Ela é como se fosse uma planta. Você tem que ir lá regar, colocar
deixar com luz, conversar, para que aquilo cresça, que aquilo possa florescer, virar uma árvore e todo mundo ter frutos. Exato. E a gente está debaixo da mesma sombra curtindo. É um legado, né? É um legado, sem dúvida nenhuma. Network é um legado fantástico e que cresce com o processo, né? Filipe, ao longo da tua trajetória, você lembra assim de um caso muito específico onde o network fez a diferença? Com certeza, Alexandre. Que Além de nós, que nós nos conhecemos através de uma rede, né, de contato de network, de marketing, que foi fantástico. Mas nós temos um professor em comum, né, que me deu aula, foi coordenador de um curso de uma grande faculdade de negócios aqui de Curitiba, e que hoje trabalha comigo, né? Então, o network, tanto de aula, mas ele também envolvido nas causas, no propósito, no que a gente queria promover, ele se sentiu muito participante desse processo e realmente fez e faz hoje, né, todo sentido para o nosso negócio, e isso surgiu de um network bem feito, qualificado, sem interesse, com propósito, com valores, com tudo que a gente começou a falar na formatação desse contato e na fomentação desse contato até hoje, né? Então, veja, a gente está falando de quase... Fiz minha pós aqui, vou me entregar, gente, foi 2010, 2012. Então, eu levei 2 anos também. E eu quis fazer ela bem devagar, né? Ela é feita por módulos, e eu fazia cada semana um módulo devagar, porque eu queria vivenciar a minha pós. Eu não queria fazer pós. Correndo. Eu não queria vivenciar. Legal. Foi diferente a minha graduação, foi diferente de toda a minha vida. E que é o grande celeiro de networking. Não tenho dúvida. A sala de aula é um primeiro contato que você tem, né? Com pessoas com quem você pode trabalhar, podem ser fornecedores, podem ser parceiros, podem formar estratégias juntas. Então, ali você tem um potencial, já um pequeno número de pessoas, mas com um potencial interessante que pode ser semeado para a vida, né? Excelente. Filipe, obrigado. Obrigado aí por compartilhar um pouquinho da sua experiência, do seu contato. Deixa para quem está nos acompanhando, de novo, né, como lhe encontrar nas redes sociais, nesse mundo digital, no presencial, né? E quero saber mais sobre o Faz Sentido para você, como me envolver, de repente, nesses projetos de incentivo fiscal. Como as pessoas se conectam a você? Perfeito, obrigado, gente. Bom, a gente tem o site www.fs4u.com.br, o e-mail filipo@fs4u.com.br, LinkedIn, Facebook, Insta, só colocar Filipe Nichetti, vão me achar. Filipo não é um nome tão comum, então eu tenho uma facilidade em relação a João, José, Marco, então é mais fácil me achar e estou à disposição. Eu tenho uma dificuldade com rede social, tá, Alexandre? Eu te falo, demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, dou atenção, manda mensagem, fala comigo. E se você tem uma empresa, tem imposto para destinar, quer entender um pouquinho mais, a Faz Sentido pode ser a solução para vocês, com uma proposta de fazer o bem. Olha que interessante, eu vou dar um exemplo aqui de conexão e de fazer o bem nessas conexões, né? Talvez você não encontre, o Filipe não tem uma atividade tão assídua, tão frequente, tão intensa ali na rede social, mas talvez você já me siga, né? @Alexandre Conte nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, no Instagram, e manda uma mensagem. Eu faço a ponte, eu conecto você ao nosso convidado, né? Esse foi mais um episódio do ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Filipe, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Alexandre.